Aqui tem 236 páginas de documentos, avaliada por uma junta de 6 médicos. Eu não tenho problema de saúde, nunca tive. Antes de eu parar no hospital ano passado, nessa mesma data, eu caminhava 8 quilômetros. Hoje eu caminho 15 quilômetros, de segunda a sexta. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com você. Você tem promessa de Deus? Claro, foi Deus que fez essa promessa. Se foi Deus que fez, pode ficar tranquilo que Ele é fiel em cumprir. Convido você a assistir hoje comigo esse testemunho emocionante do pastor Lúcier Freitas, contada nos Gideões Missionários da Última Hora. Deus tem uma palavra para você. Já peço que você se inscreva no canal, curta e também compartilhe com mais pessoas, que esse testemunho possa chegar a mais vidas. E Deus quebra o nosso orgulho pessoal. Quebra. Eu não pretendia falar nada disso. Já estou fora do esboço. Quando eu aceitei Jesus, Deus, Senhor, me arrancou do ateísmo. Eu me achava a bala que matou John Kennedy. Ateu. No meu primeiro ano de crente, eu li, nos meus primeiros 10 anos de crente, eu li uns 1.500 livros. Eu achava que se eu morresse não tinha esperança para a igreja na minha cidade. Até que um dia Deus resolveu marcar um encontro com a minha vida. E sabe o que Ele fez, pastor? Ele mandou eu para um culto que tinha um pastor doido pregando. A gente precisa se encontrar com os doidos algumas vezes. Eu entrei, era uma igreja rica, elitizada. Eu entrei e de repente ele sentou-se no púlpito. E ele, com nordestinês rasgado, ele disse: meu Deus, eu acho que eu errei de porta. Eu acho que eu entrei no cemitério. Eu olhei e falei: credo, eu fujo dos doidos e esses doidos me perseguem. Daqui a pouco ele disse: meu Deus, que catinga de gente morta. Eu falei: o que esse maluco vai falar quando pegar o microfone? Quando passaram para ele, já passaram assim. E ele pegou e disse: boa noite, seus crentes snobs. Eu não vim pregar para vocês, vim pregar só para aquele cabra feio ali. E apontou na minha direção. Como eu nunca me achei feio, eu olhei para trás. Ele disse: é com você mesmo, seu arrogante, seu soberbo. Tu é tão ruim, miserável, que hoje é o teu aniversário e nem tua mãe se lembrou. Era o meu aniversário de 24 anos. Mas ele disse: mas assim diz o Senhor, em resposta às orações da tua avó Alzira, eu estou te dando de presente hoje um ministério. E sabe do que isso veio resultar? Ele me mandou. Eu cheguei há 21 anos atrás aqui, eu e o Lidilton Matias, pastor do Haiti. Chegamos juntos de moto, numa 125, com a cara e com a coragem. Os meus amigos de ateísmo diziam: o espírito de Che Guevara está sobre ele, tentando dar a volta na América. Não, eu estava debaixo da orientação de Deus. E eu tenho autoridade de Deus para dizer: quem obedece a Deus prospera. Quem obedece a Deus chega aonde não chegaria sozinho. Maldito o homem que põe a confiança no braço da sua carne. Que nesta noite toda alma seja tomada de um temor profundo, e você possa dizer: não eu, mas Ele. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Mas eu amo as epístolas de Paulo, e Paulo está resumindo a história do povo de Israel. Paulo está resumindo 5.000 anos de história. Mas Paulo não é o tipo de líder que não tem fraquezas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele disse: não quero, irmãos, que ignoreis a tão grande tamanha angústia, tilipsis em grego, um estado de perturbação mental, um estado de angústia. Não quero, irmãos, que ignoreis a tão grande tamanha angústia que nos sobreveio na Ásia. Tamanha foi que até da vida nos desesperamos. Mas foi bom que fosse assim, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que até dos mortos ressuscita. Aqui tem 236 páginas de documentos, avaliada por uma junta de 6 médicos. Eu não tenho problema de saúde, nunca tive. Antes de eu parar no hospital ano passado, nessa mesma data, eu caminhava 8 quilômetros. Hoje eu caminho 15 quilômetros, de segunda a sexta. Mas não emagrece. Não é sobre emagrecer, é sobre ter qualidade de vida. Quem tem promessa precisa ficar vivo para que elas se cumpram. Mas eu fui fazer uma coisa perigosa. E o que foi, pastor? Eu fui orar.
Orar é uma coisa perigosa. Eu estava orando de madrugada, 3:30 da manhã, na minha casa. A esposa estava dormindo. E o Senhor disse: a partir de hoje, você vai orar no templo sede, das 11 à 1 da manhã, pelo tempo que eu lhe mandar. Eu falei: Senhor, levanta alguém para orar comigo. Não é que me ligou no outro dia um advogado alemão com TDAH, ele deve estar por aqui, Romão. Ele disse: pastor, Deus falou comigo que mandou o senhor orar, e mandou orar com o senhor. A gente começa quando? Hoje. 183 noites seguidas, orando aqui e ali. Ninguém sabia, ele não sabia, mas eu ia orar e Deus dizia para mim: eu vou permitir você passar pela morte. Eu tive visões com o caixão da Etecam, a bandeira, e eu morto. Eu estava nas mesas com a minha esposa, e eu amo a minha família. Para mim, o melhor lugar de culto é na mesa. Salomão é sábio demais. Ele disse: vai, come gostosamente a tua comida, goza a vida com a mulher que tu amas, porque esta é a tua porção debaixo do sol. E eu estava ali, mas Deus disse: não conte nada para ela. Dani, não tem segredos entre eu e Dani. Inclusive ela sabe todas as minhas senhas, ela sabe quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou. Mas Deus disse: não conte para ela. E eu fiquei em silêncio. Eu ia pregar em alguns lugares, e Deus levantava sempre uma irmã do círculo de oração e dizia: pastor, que culto abençoado, mas eu acabei de ter uma visão com o senhor morto. Eu falei: fica tranquilo, eu sei o que é, fica em paz. E eu fui pregar uma semana antes, lá no pastor Mário, em Atalanta, um seminário, sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo à noite, debaixo de uma tenda. Faltou energia para encerrar o seminário. Deus tomou aquele alemão, vermelhou e disse: como eu tenho falado contigo em dias contados nos dedos, eu estou descendo contigo no vale da sombra e da morte, mas eu vou voltar contigo de lá, e depois eu farei isso, farei aquilo, e se tu se esquecer que foi eu, tu desce de novo e não sobe mais. Cheguei na segunda-feira, o meu organismo, a minha caixa torácica era como se fosse uma churrasqueira. Todos os meus órgãos estavam cozinhando. Mas segunda eu tenho rádio, terça eu tenho rádio, quarta eu faço rádio, quinta eu faço rádio, eu faço faculdade, eu faço pós-graduação, eu sou diretor de escola. Eu não parei, preguei no Bom Samaritano. Quando eu cheguei na sexta-feira, não aguentei mais. Eu estava com retenção de líquido, 5,5 litros de líquido. Eu fui levado para o hospital no dia 21, no dia 22 de manhã, eu dei entrada na UTI. E o que foi diagnosticado, pastor? Pancreatite aguda, falência cardíaca, efizema pulmonar, água na pleura, e mais 3 outros órgãos foram afetados. No 9º dia que eu estava na UTI, a minha esposa foi me visitar. Esse é o dia, 9º dia. O meu organismo não aguentou e eu parti. Só que quando eu saí, quem está me ouvindo diz amém. Quando eu saí do meu corpo, eu não saí para o nada. Havia um anjo do Senhor ao lado da minha cama, me aguardando. Ele pegou a minha mão e disse: vamos comigo no lugar. E ele me arrancou do Marieta, e em 3 segundos eu estava aqui. Havia gente aqui chorando e orando. Eu caminhei por mais ou menos 1 hora no meio da multidão. Escutei oração de gente dizendo: Deus não leva, Deus traz de volta. Mas tinha gente orando também: prepare e leva, prepare e leva. Mas escute uma coisa: se você tem promessa e Deus disse que iria lhe usar, Ele te livra até da morte. E eu fui a muitos lugares, não contei até hoje nada do que vi, porque não fui autorizado. Mas uma coisa eu posso dizer, que quando eu voltei para a cama, havia os médicos olhando para o meu corpo, já aquela preparação, e eu voltei gritando: Jesus está vivo, eu cheguei agora da presença dEle. Oh, que recebe sou, levanto com vou decair. Hoje é domingo, domingo de manhã, as mulheres foram preparar o corpo, mas foram recepcionadas por um anjo que lhes disse: porque buscais entre os mortos aquele que já ressuscitou. Pastor,
não tem o privilégio de ir em Jerusalém. O dinheiro não alcança. Isso é promessa para turista. Ele não está aqui, ressuscitou. E para quem não pode ir a Jerusalém, tem promessa? Tem. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Ele está neste lugar. Se você não pode ir a Jerusalém, isso aqui vira Jerusalém para você. Para surpresa dos médicos, eu perdi 12 quilos em 13 dias. Eu fiquei 12 dias sem comer, 12 dias sem beber. Eu tive flacidez muscular. Eu levei 15 dias para reaprender a andar. Mas o mais impactante é que eles disseram: ele tem um passado como atleta, e eu joguei futebol profissional. Ele vai, se ele escapar, ele vai voltar na vida. Mas tem uma coisa que não vai escapar: é o pulmão. Mentira! 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 Aquele que faz a ferida é o mesmo que sara a ferida. Se o plano Testemunho maravilhoso, irmãos. Que você possa buscar ao Senhor, possa orar ao Senhor, possa ler a palavra do Senhor, buscar intimidade com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus te abençoe.